Galera, tudo bem com vocês? Então, assim como mostrado na aula anteriormente, eu vou resolver o exercício aqui para vocês, certo? O enunciado está aqui, como mostrado, então um desenho esquemático de como vai estar distribuída todos os materiais, certo? Então eu tenho os 4 tipos de materiais diferentes, material 1, 2, 3 e 4. Quem não assistiu ainda a aula sobre resistências térmicas, eu vou deixar o link aqui na descrição e também vou deixar um cartãozinho aqui aparecendo para vocês e vocês vão conseguir entender todas as equações que eu estou usando, todas as aproximações e tudo mais, certo? Então, primeiramente, eu coloquei para vocês aí a distribuição dos materiais e também todos os dados geométricos e todos os valores da condutividade térmica, das temperaturas e também dos coeficientes de transferência de calor por convecção, certo? Então, vamos partir aqui para a resolução do exercício. Então, primeiro, não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando aqui no botão do lado e no sininho também. E não deixe de deixar o seu like aí e os comentários com qualquer dúvida que você tiver ou qualquer elogio que você tiver também, certo? Então, entrando aqui na resolução, nós temos aqui o esquema mais ou menos de como vai estar distribuído tudo, né, com todas as temperaturas, os valores tem lá no enunciado, certo? 3 considerações importantes que eu tenho que fazer aqui, certo? Então, que cada temperatura nas paredes, elas vão ser constantes em todos os perfis da parede. Então, eu estou falando que aqui a temperatura é T3, então aqui vai ser T3, 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 até lá embaixo. Certo? A mesma coisa aqui, T4, 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 e isso é muito importante, porque a gente não vai ter esses gradientes de temperatura, certo? A segunda consideração, eu vou ter, como o T infinito 1, que ele é dado lá no enunciado como 100 graus Celsius, ele é maior do que T infinito, aqui no caso é 2, então o calor ele vai ser transferido, claro, da temperatura maior para a temperatura menor. Certo? E aí, claro, como a gente ainda não tem os valores de T1, T2, T3 e T4, só que dá para entender que como o calor ele vai percorrer todo esse processo dentro dos materiais, então dá para entender que o T infinito 1, né, a temperatura do ambiente, vai ser maior que T1, que é maior que T2, que é maior que T3, que é maior que T4 e maior que T infinito 2. Certo? E o que vai determinar o valor dessas temperaturas? Os efeitos geométricos, os efeitos das condutividades térmicas dos materiais. Então, tudo isso vai influenciar o valor das temperaturas, certo? Então, e como no enunciado pediu, ele está pedindo o valor do Q, ele está pedindo o valor do T1 e o valor do T2, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui a partir de associações de resistência térmicas, como que eu vou chegar no resultado disso aqui, certo? E vale ressaltar também uma última aproximação, que o calor ele só vai ser transmitido unidirecionalmente. Certo? Então eu não vou ter calor escoando para cima aqui ou para baixo, certo? Então eu vou falar que esse fluxo é unidirecional, certo? Então, vamos lá, vamos para a resolução do exercício aqui. Eu gosto de dividir minha resolução aqui em alguns passos. Então, o passo 1 aqui vai ser eu definir o esquema de resistências térmicas, certo? Então, eu ainda não sei o valor das resistências, só que como eu tenho o valor de todas as temperaturas e todos os efeitos geométricos também, e a condutividade térmica e o coeficiente de transferência de calor, eu vou utilizar esses meus conhecimentos aqui e vou utilizar as resistências térmicas, certo? Então, vamos lá, vamos começar da esquerda para a direita. Então, da esquerda para a direita, qual que é a última temperatura que eu tenho ali? A temperatura mais extrema é o T infinito 1, certo? Então, aqui eu tenho o T infinito 1. Qual o processo que vai acontecer de transferência de calor entre o ambiente e essa parede? Então, se você falou convecção, você está completamente certo. Claro, aqui a gente está desconsiderando também a condução térmica no ar, certo? Então, no ar aqui a gente não vai considerar a condução. Mesmo que ela ocorra só que de uma forma bem desprezível, certo? É muito menor do que a transferência de calor por convecção. Então, eu vou considerar que só tem um mecanismo de transferência de calor. Então, se só tem um mecanismo, eu considero que só vai ter uma resistência térmica. E essa resistência, ela vai ser dada como o R de convecção, certo? Por isso que eu chamei de R conv 1, certo? Então, e essa transferência de calor vai acontecer pela diferença de temperaturas entre o T infinito 1 e o T1. Certo? Então, a primeira resistência térmica de um só mecanismo de transferência de calor, eu já desenhei aqui para vocês. Certo? Então, o calor ele foi transferido aqui por convecção e agora eu entrei na superfície do material. Certo? Lembrando, não tenho transferência de calor para cima nem para baixo em nenhuma parte do meu material aqui. Certo? Então, beleza. Então,
como nós sabemos, como nós estamos dentro de um material sólido, a transferência de calor da superfície T1 até a superfície T2, ela vai ser dada por condução. E o único mecanismo que tem aqui, ele é a condução. Então eu vou mostrar uma única resistência térmica, certo? E em série com essa resistência térmica de convecção. Então do T1 eu vou ter uma resistência térmica que eu vou chamar R de condução 2, R de conde 1, né, no caso, e ele vai ser entre o T2 e o T1. Certo? Agora, aqui a gente já transferiu todo o calor vindo de convecção, ele passou pelo corpo 1 por condução, e agora esse calor ele vai ser dividido entre o corpo 2 e o corpo 3, certo? A parcela de se vai ser mais no corpo 2 ou no corpo 3 vai depender da resistência térmica em cada um dos corpos. Certo? A gente vê que os dois eles têm o mesmo comprimento, como dado no enunciado eles possuem a mesma área, só que eles têm condutividade térmica diferente, certo? Só que eles estão distribuídos aqui entre eles têm o mesmo gradiente de temperaturas na esquerda e na direita, ou seja, eles estão entre o T2 e o T3 aqui, como eu mostrei lá na aula para vocês. Quem não viu, dá uma checadinha no link na descrição aqui, certo? Então, como nós sabemos que o calor que vinha pelo corpo 1 aqui, ele se dividiu entre o 2 e o 3, eu vou dizer, e eles estão no mesmo gradiente de temperatura T2 e T3, eu vou falar que a resistência térmica aqui entre o corpo 2 e 3, ela vai ser em paralelo, certo? Então, e essa transferência de calor vai acontecer por meio de condução, porque a gente está conduzindo o calor por um material sólido. Então, eu vou colocar aqui a resistência térmica por condução nos dois corpos. Então, eu vou desenhar essas duas aqui, certo? E aqui eu vou chamar de R de condução 2, 3, certo? Que é entre 2 e 3. E eu vou chamar R de condução 2, 2, certo? Para não ficar muito complicado aqui pra gente, certo? E aí, beleza, o calor ele vai sair do corpo 2 e do corpo 3 e ele vai sair no corpo 4, certo? Lembrando que esse calor, ele vai ser a mesma quantidade de calor aqui que passou pelo 1, porque a gente não tem perda de calor por cima nem por baixo. Então, o calor veio aqui, se distribuiu por cima e por baixo e agora ele vai sair de novo por 4, certo? Só que ele vai passar entre 3 e 4, entre a temperatura T3 e a temperatura T4, ele vai sair por condução também. Então, eu vou ter um R de condução 4, certo? E aí esse calor que vinha e saiu aqui por condução, ele vai sair de todo o corpo aqui por convecção, com a diferença de temperaturas entre o T4 aqui e o T infinito 2. Então, e ele vai sair, como só vou ter a convecção acontecendo por fora, ali fora eu vou chamar ele de R de convecção, R conv 2. E a temperatura aqui vai ser o T infinito 2, certo? Lembrando que aqui é o T4. Então eu já tenho aqui o esquema de resistências térmicas mostrados para você, certo? Mostrando cada um dos mecanismos de transferência de calor, ou condução ou convecção, e mostrando que aqui nós temos uma associação em paralelo, certo? Então ela vai ser uma associação em paralelo. E aqui, em todos os outros casos, nós temos associações em série. Lembrando que lá no exercício, para associações em série, nós fazemos a soma entre essas duas resistências. E a associação em paralelo, eu vou fazer o produto pela soma, que eu vou mostrar depois para vocês como que faz. Mas, beleza, terminado o passo 1, que era determinar o esquema de resistências térmicas dentro do meu material aqui, de todos esses meus materiais. O que eu vou fazer agora? Eu vou calcular resistências. Certo? Então, todas essas resistências aqui que eu mostrei para vocês em cada um dos pontos, eu vou calcular elas aqui primeiro. E cada uma, claro, a partir do seu mecanismo de transferência de calor. Certo? Então, vamos calcular primeiro o R de convecção 1. Como que eu calculo o R de convecção 1? É 1 sobre o H1, o H que ele vai estar lá, sobre vezes o A1 aqui. Certo? Do enunciado eu tenho que o H1 ele vai valer 50 e o A1 ele vai valer 1. Certo? Então eu vou ter aqui que a resistência térmica vai valer 0,02 graus Celsius por watt. Certo? Depois eu vou falar certinho para vocês o que quer dizer esse valor, se é melhor ter uma resistência maior ou menor, embora eu já tenha falado para vocês na aula. Certo? Então agora eu vou calcular a resistência térmica do corpo 1. Que eu tenho um mecanismo de transferência de calor como condução. Lembrando que na resistência térmica por condução, ela depende do comprimento, né, do material aqui, como eu mostrei para vocês. Tem o comprimento 1, 2 e o comprimento 3. Certo? Então vai ser
o L1 dividido por A1, o mesmo A1 lá de cima de convecção, vezes o K1. Então, como a gente sabe ali em cima, o L1 de falado no enunciado ele vale 1, o L1 também vale 1, vezes 60, que é o valor de K1. Com isso, o valor da resistência térmica aqui ele vai valer 0,016 graus Celsius por watt. Então, aqui, para calcular o R de condução 2,2, que é aquela ali associação em paralelo, eu vou fazer o L2 sobre o A2 vezes o K2, certo? Lembrando que aqui está acontecendo condução. Aqui, então, eu vou ter o comprimento 1, a área aqui ela vale 0,5, como falado no enunciado, e o K vale 60. Então, aqui eu vou fazer aqui o coeficiente, a resistência térmica ela vai valer 0,33 graus Celsius por watt. A resistência térmica por condução de 2 para 3, ela vai valer, utilizando o L2 também, porque ele tem o mesmo comprimento do corpo 2, dividido pelo A2, que ele também tem a mesma área, só que com o K3. Então, eu vou fazer 1 dividido por 0,5 vezes o 80, igual, então, a 0,025 graus Celsius por watt, certo? Faltando 2 aqui, então eu vou ter que a resistência térmica por condução do corpo 4, ali no corpo 4, ele vai ser o L3 dividido por A1, porque ele tem aquela área total, vezes o K3. Então aqui eu tenho o comprimento 1, o A1 vale 1, certo? Então ele vale 1 vezes 100. Então a condutividade dele é bem maior. Então ele vai valer 0,01 graus Celsius por watts. E finalmente o R de convecção 2, a transferência de calor que acontece lá na extremidade da direita, ela vai valer 1 sobre o H2 vezes o A1 também, porque ele tem a mesma área inicial. Então ele vai ser igual a 1 sobre 10 vezes 1. Certo? Então vai valer 0,1 graus Celsius por watt. O que dá para a gente saber a partir dessas resistências aqui? Como nós falamos lá na aula, o corpo que tem menor resistência térmica, ele vai apresentar menor resistência para transferência de calor. Então vamos pensar assim, eu tenho um corpo que eu apliquei uma diferença de temperaturas nas duas extremidades, por exemplo 100 e 20 graus Celsius, e se o corpo tiver a menor resistência térmica, eu vou conseguir conduzir uma maior quantidade de calor a partir desse corpo, certo? Então, a resistência térmica está relacionada com a facilidade de transferência de calor de um determinado corpo em um mecanismo de transferência de calor, certo? Então, quanto maior a resistência térmica, mais difícil é eu transmitir calor por essa superfície, certo? Então, a partir desses mecanismos de transferência de calor aqui, nós podemos perceber que o que apresenta menor resistência térmica é o corpo 4. E isso a gente já dá para entender também porque a condutividade térmica dele ela é muito maior do que a dos outros corpos, certo? Ela vale 100, enquanto alguns outros vale 80, vale 60 e tudo mais. E a condutividade térmica está relacionada com a facilidade de a gente transferir calor por condução em um determinado material. Então dá para a gente esperar que quanto mais fácil transmitir calor por condução, a gente vai ter uma menor resistência térmica. Da mesma forma que o H ele vai estar relacionado também com a maior facilidade de transferência de calor por convecção. Então é isso que eu queria explicar para vocês com relação à resistência térmica. Então agora, a partir das resistências térmicas que eu calculei aqui, eu vou calcular a resistência térmica total da minha associação de materiais aqui. Agora, só que eu vou fazer isso a partir dessa minha ligação entre resistências térmicas. O primeiro passo que nós temos que fazer aqui, porque como eu falei para vocês inicialmente, e lá na aula eu falei também, a associação de resistências térmicas aqui em série, elas são, só basta eu somar as duas resistências térmicas e eu tenho aquela resistência equivalente entre as duas, certo? Então aqui nesses dois casos eu vou somar essas duas aqui, somar essas duas aqui, para depois somar elas com elas aqui, e só que aqui nessa associação em paralelo, a conta que eu tenho que fazer com elas é um pouquinho diferente. Então, para depois ela virar um único resistor aqui, é uma resistência térmica, que eu vou conseguir somar todos eles e eu chego na resistência térmica final. Certo? Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer aqui para vocês é eu calcular a resistência térmica equivalente entre os corpos 2 e 3. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer a partir da equação de associação em paralelo, certo? Do que vem lá da elétrica e tudo mais, onde a resistência equivalente entre 2 e 3, por ser uma ligação em paralelo, vai ser o R de condução 2,2, que eu já calculei lá em cima, vezes o R de condução
2, 3, dividido pela soma entre os dois, certo? Então, o R de condução de 2, 2, mais o R de condução 2, 3, certo? Então, por isso que a gente fala que é o produto pela soma. Como eu já calculei todos eles aí em cima, eu vou fazer que é 0,033 vezes 0,025, dividido pela soma entre os dois, que é 0,033 mais 0,025. Com isso, eu calculo que a resistência térmica equivalente entre os corpos 2 e 3, ela vai valer 0,014 watts graus Celsius por watt. Percebemos que a partir de duas resistências térmicas, né, maiores, eu obtive uma resistência térmica equivalente menor. E isso é isso aí é muito comum, certo? É o que acontece mesmo nas associações térmicas em paralelo, certo? Então agora o que eu vou fazer, a partir do que eu calculei aqui em cima, eu vou calcular a resistência térmica total, certo? Equivalente. Então, como que eu vou fazer isso? Como resistor, quando eu tinha uma associação em paralelo aqui, em paralelo, eu fiz essa conta aqui e ele virou uma resistência térmica em série. Então, com isso, eu tenho que pegar esse valor aqui e somar com todas as outras resistências térmicas. Então, como que eu vou fazer isso aqui? Então, a resistência térmica total, ela vai ser o R com V1 mais o R com D1 mais a resistência térmica equivalente entre os dois e o 3, mais a resistência da condução de 4, mais a resistência térmica de convecção 2, certo? Então, eu vou fazer essa conta aqui, certo? Como eu já calculei todos esses valores aqui, lá em cima, e esse aqui eu obtive aqui em cima, eu vou chegar que a resistência térmica equivalente total, eu vou fazer aqui direto, ela vai valer 0,16 graus Celsius por watt. Então, toda essa associação aqui, todo esse corpo aqui, ele apresenta uma resistência única que ela vai valer 0,16 graus Celsius por watt, certo? Então, com isso aqui, a gente pode chegar agora e calcular o valor do Q, certo? Por quê? Agora, lembrando lá da associação de resistores lá, que a gente aprendia lá em física, no colegial e tudo mais, e algumas pessoas na faculdade, a gente tinha que o U é igual ao RI. Lembrando que associação com a elétrica e a engenharia térmica é que o U ele é equivalente à variação de temperaturas, o R, claro, é a resistência térmica total, e o I está relacionada com a corrente elétrica que passa, ou seja, o calor que passa dentro dessa estrutura. Então eu tenho que a diferença, né, de temperaturas total vai ser o T infinito 1 menos o T infinito 2, a resistência térmica total vai ser R total vezes o calor que eu tenho aqui, certo? O calor que é transferido em toda essa estrutura, certo? Em toda essa ligação de materiais, certo? Vale ressaltar que por que eu utilizei o T infinito 1 e o T infinito 2 e o resistência térmica total? Porque no meu enunciado as únicas temperaturas que eu tinha era o T infinito 1 e o T infinito 2, para facilitar, claro, pra gente, porque como eu não tinha nenhum valor de outra temperatura, certo? Só que vale ressaltar também que o calor é o mesmo que entra por aqui, ele entra por aqui, ele é o mesmo por aqui. Então eu poderia fazer uma associação entre esse ponto aqui, da mesma forma que a gente vai fazer para calcular o T1 e o T2. Mas não vamos complicar aqui agora não. Então se eu tenho aqui que o Q, ele vai ser o T infinito 1 menos o T infinito 2, que é o 100 menos o 20, dividido pela resistência térmica total, que é 0,16. E isso aqui vai dar 500 watts. Certo? Então, a energia que percorre, o calor que percorre toda essa minha ligação de materiais aqui vai ser 500 watts. E é a primeira coisa que ele pedia para a gente no exercício, certo? O passo 5 vai ser calcular o valor de T1, certo? Então, o que eu tenho aqui para calcular T1? Eu tenho, né? Então, vamos fazer um desenho diferente aqui embaixo, certo? Então, o T1 ele vai ser a temperatura da superfície esquerda aqui. Certo? Eu sei que a superfície de T1 é percorrida pelo calor Q, certo? E eu sei que aqui ele vai estar relacionado, ele vai estar fazendo transferência de calor por convecção com o externo, que eu tenho o valor de T1, certo? Eu tenho infinito 1. Então eu vou poder fazer o quê? Eu vou fazer o esquema de resistências térmicas que vai acontecer nesse ponto aqui. Então,
pegando só aquela região, eu tenho que aqui eu tenho infinito 1, toda é só essa porção de transferência de calor por convecção. Eu tenho só transferência de calor por convecção acontecendo nessa extremidade aqui, e eu tenho o T1. E eu tenho o valor também do calor que passa por nessa região. Eu tenho o valor do calor trocado por convecção. Então, para eu achar o valor de T1, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só que só nessa região. Então, eu vou fazer que o T infinito 1 menos o T1, ele vai ser igual ao R conv 1 vezes o Q. Certo? Então, o T1 ele vai ser o T infinito 1 menos o R conv 1 vezes Q. Certo? O T1 ele vai ser então igual a 100 menos 0,16 vezes 500. Então, eu obtive que o T1 ele vai valer 90 graus Celsius. Assim como a gente já esperava, ele vai ser menor do que o T infinito 1, certo? Só que ele vai estar mais próximo do T infinito 1 do que do T infinito 2, porque ele vai ter muitas outras transferências de calor acontecendo ali, certo? Então, a mesma coisa a gente vai fazer para calcular o valor de T2. Só que o T2 eu vou relacionar o quê? Eu vou relacionar a transferência de calor que acontece somente por condução entre o 1 e o 2, porque eu tenho o valor de T1, eu tenho o valor da resistência térmica que passa aqui também, e eu tenho o valor do calor trocado. Então, para a gente fazer aqui, eu vou desenhar aqui, então eu tenho aqui como valor T1, eu tenho aqui o R de condução 2, vezes o T2. E o T2 aqui, claro. E o calor transferido por ele, percorrido por ele ali, é também o Q, certo? Que é o mesmo calor trocado em todos os materiais, certo? Então eu vou fazer aqui que o T2 ele vai ser igual ao T1 menos o R de condução 2 vezes... Só mostrando aqui para vocês, pessoal, aqui em cima ele não é 0,016, ele não é 0,16, é o 0,02, que é o valor do R de convecção 1. Tá? O valor realmente é 90 graus Celsius. Então aqui era só mudar de 16, eu pus 0,02, certo? Então aqui voltando, eu vou ter que o T2 ele vai ser igual ao T1 menos o R de condução 2 vezes o Q. Certo? Então o T2 ele vai ser igual ao T1, que é 90 graus Celsius, menos o R de condução 2, que vai ser o R de condução 1, que vai valer 0,016, vezes o Q equivale 500. Então eu obtive que o T2 ele vai valer 82 graus Celsius. Então, como esperado, ele vai ser menor do que o T1 e menor que o T infinito 1 também e maior que o T infinito 2. Então, eu poderia fazer todo esse processo para calcular todas as temperaturas aqui, as temperaturas de T2, T3 e o T4 também, certo? Aí associando, claro, cada um das suas transferências de calor que acontece, certo? Então, eu deixo de exercício para vocês. Certo, pessoal? Quem ainda não assistiu a aula, assiste lá. Quem ficou com alguma dúvida, tenta assistir a aula, dá uma reassiste. Pode deixar as dúvidas nos comentários que eu respondo todos. Certo, pessoal? Grande abraço. Tchau, tchau.